Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 19 de Mateus. Nós vamos falar um pouco mais agora. Eu sei que os irmãos já leram bastante, já conhecem essa história do jovem rico, mas algo nesse encontro de Jesus com esse jovem me chamou a atenção para uma realidade de um fenômeno que nós estamos sofrendo hoje. E acho que nós, enquanto igreja, estamos também sendo afetados. O fenômeno do materialismo, o fenômeno do consumismo, o fenômeno de nós estarmos construindo um grande palácio nessa terra. De nós estarmos gastando e nos desgastando com um tempo para construir muita coisa nessa terra. Mas estamos esquecendo da eternidade. O episódio está lá a partir do versículo 16. Eu vou ler até o 22. Registrado por Mateus. E diz assim: eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Senhor, como as questões materiais têm consumido o nosso tempo? Como estamos vivendo só para trabalhar? Porque as contas chegam. Os sonhos precisam ser realizados. Estamos nos gastando e nos desgastando em muitas horas de trabalho, porque precisamos pagar alguns sonhos. Tudo muito legítimo, mas não prioritário. Nos ensina, Senhor, nessa manhã, a ter uma perspectiva mais alinhada ao Evangelho, que é uma contramão de tudo que está sendo apresentado. E nos ajuda, enquanto igrejas que ainda militamos nessa terra, que ainda caminhamos a jornada nessa terra, a ter equilíbrio. Equilíbrio entre viver as coisas para conquistarmos, desenvolvermos nessa terra, mas buscar também o teu reino, e prioritariamente o teu reino. Nos ajuda a ter equilíbrio, que tem nos faltado. Porque nós não queremos, Senhor, ser pegos de surpresa naquele grande dia, onde a religião não vai ser suficiente para nos manter alinhados ao projeto de eternidade. Precisamos mais do que sermos religiosos. Precisamos mais do que participar dos cultos. Precisamos mais do que ter, inclusive, uma vida devocional. Precisamos mais do Senhor. E nos ajuda. Em nome de Jesus. Afirmamos a semana passada que esses encontros com Jesus são encontros que devem produzir, no passado e ainda até hoje, inconformismo, transformação, salvação, edificação, crescimento, multiplicação. Todo mundo que se encontra com Jesus, essas coisas são naturais de acontecerem. E olhe que a ordem sempre é uma ordem crescente. Todo mundo que encontrou com Jesus foi tocado com a sua vida
foram transformados, receberam salvação, foram edificados no corpo de Cristo, recebem do próprio Deus crescimento e são pessoas que multiplicam. Se esse projeto de produtividade, de crescimento, de alinhamento ao propósito de Deus não estiver enquadrado na sua vida, se você está no meio dessa jornada ficando aí apenas na transformação, na salvação, mas não há edificação na sua vida, se não há crescimento, se não há multiplicação, o processo está interrompido. É preciso ter, de fato, um encontro. E esse encontro desse jovem foi significativo, mas nós precisamos nos encontrar todo o tempo com o Senhor para que esse processo possa estar continuamente em desenvolvimento. Aqui está a história de um jovem, que não sei o nome, não sei quais as suas características, mas a Bíblia vai dizer que ele era rico. Eu acho que a Bíblia, inclusive, enfatiza mais a riqueza dele, e eu quero relacionar a riqueza à identidade do que propriamente o nome. Ele era mais identificado como alguém que era rico do que propriamente com o seu próprio nome. E parece que o pacote, o esboço do materialismo traz em si essa característica. Você é mais importante, você é mais identificado, você é mais reconhecido com o que você tem do que com o que você é. Basta você ter um carrinho melhor, basta você morar em uma melhor localidade, que as pessoas te veem diferente. Porque o que essa sociedade projeta é aquilo que você pode representar com todos os seus bens do que propriamente com quem de fato você é. E a gente se perde nisso. O pior é que eu não estou vendo na igreja, eu estou falando igreja no modo geral, eu não estou vendo a igreja se atentar para esse fenômeno que está, pouco a pouco, sendo infiltrado no meio da igreja e a gente não consegue refutar, a gente não consegue combater, porque nós estamos, pouco a pouco, sendo levados. Manhã, quando foi se aposentar, ela disse assim, eu trabalhei muitos anos para o homem. Manhã dizia isso, eu preciso trabalhar para Deus. Nós estamos gastando muito tempo trabalhando para os homens. É para pagar nossas contas, é para adquirir um bem melhor, é para comer melhor, é para cuidar da nossa saúde. Tudo isso é legítimo, irmãos. Como era legítimo esse jovem mostrar as suas características como um bom religioso. E eu quero deixar, primeiro ponto, isso, que muitas vezes pessoas que se acham integralmente e moralmente corretas, não significa que tenha coerência espiritual. Ele chega a questionar até a Jesus qual era o mandamento que estava ali faltando. E Jesus, na sua simplicidade, foi no âmago, ali bem no centro da vida daquele jovem. E vocês sabem que ele se entristeceu porque o que importava para ele, a sua identidade, era o que ele possuía. E o grande problema que nós estamos vivendo é que nós estamos sendo possuídos pelo que temos. Eu não sei se você já sofreu algum tipo de preconceito, as pessoas veem você com o tipo de roupa que você está e tem uma forma de tratamento diferente. De olhar para você, o que eu mais tenho é a gente fazendo isso. Eu sofri muito isso no início do ministério. Quando eu falava com alguém, que alguém me identificava como pastor, a pessoa me tirava de cima a baixo, como dizer assim, e um jovem desse é pastor? Muitas vezes a gente é taxado pela sociedade, porque é assim, é esse olhar que a sociedade tem da gente, é pela posição que temos, pelo reconhecimento que temos, pelo título que temos, onde moramos, o carro que temos, o dinheiro que recebemos. É assim que a sociedade vê, é assim que a sociedade valoriza. Esse jovem era um exílio religioso. Era alguém que certamente participava de todas as atividades, de todos os rituais, de todos os princípios, ofertava, dava esmola. Ele tinha uma característica religiosa impecável.
Mas isso não garante nada, irmãos. O que o Senhor sempre está chamando a atenção nesses encontros é que o mais importante para Ele é relacionamento. E quando esse jovem foi desafiado a largar tudo para caminhar com Jesus, para depender de Jesus, para conhecer a Jesus, o que ele tinha era mais importante. É relacionamento que produz transformação. É relacionamento que produz intimidade. Alguém até pode questionar das boas obras que esse jovem rico produzia. As boas obras, a realizar o bem, fazer as boas obras é mais do que uma obrigação de todos nós. Portanto, isso não é princípio. Isso não é importante para garantir a salvação a ninguém. Senhor, o que é que me falta fazer? Eu já faço tudo isso, eu já sou uma pessoa boa. Eu acho que se a gente fizer uma correlação com o nosso estado de salvação, nós vamos nos assemelhar muito com esse jovem e dizer, não, eu já conheço que Jesus é o Senhor da minha vida, eu já estou salvo. E essa salvação garante para a gente a convicção de que não importa o que eu faça, não importa o que eu seja no reino de Deus, eu já estou garantido minha salvação. Esse jovem também era tão religioso que ele já garantia, porque o questionamento que está aqui é o questionamento sobre a vida eterna. O foco desse diálogo, desse encontro, é porque ele tinha interesse, ele tinha toda a motivação de busca, de encontrar razão e como caminho de chegar até a vida eterna. E Jesus apresentou ele. O Senhor mostrou a ele que a salvação continua sendo pela graça. O caminho é entrega. A graça é o esvaziamento do eu. A graça é o esvaziamento da minha autossuficiência. A graça, inclusive, é o não reconhecimento das minhas posses como agente cooperador para a salvação. Ali havia uma exposição do próprio Cristo ao dizer para ele, largue tudo. Jesus estava dizendo as coisas para acontecerem para a vida eterna, caminha no seu esvaziamento de tudo que você é. Então entregue tudo que você tem. Porque aquele jovem se identificava pelo que ele tinha, não pelo que ele era. Larga tudo. Se esvazie. Salvação é esvaziamento de si mesmo. Se esvazie e venha. Como ele estava possuído pelo que ele tinha, ele jamais poderia caminhar com Jesus. E a gente muitas vezes repete essa máxima de que a salvação é pela graça, mas a gente não se atenta de que o que de fato representa essa graça para nós. Eu acho que o problema que nós estamos vivendo hoje está em identificar essa essa forma de vida que estamos adotando como estilo de viver, que não está alinhado com o propósito de Deus. Eu sei que é difícil querer eternidade, mas morar na terra. É aqui que a gente está pagando nossas contas, é aqui que a gente está vivendo. E muitas vezes pessoas que desejam a eternidade, elas podem estar apegadas às coisas terrenas. E aqui eu não quero especificamente falar dessa característica desse jovem que era explicitamente ligado ao que tem. Mas eu quero falar o quanto nós estamos sendo seduzidos, convertidos a estabelecer uma fixação nessa terra, com tudo que a gente tem vivido. É aí que está o desafio. É o que inicialmente eu falei, o desafio para a gente hoje é viver nessa terra sem a perspectiva de estar preso a ela. É aí que a igreja está se perdendo. Está se perdendo porque a gente não está conseguindo ser equilibrados. Ou vamos para os extremos, viver o tempo todo para as questões da fé,
e esquecemos de que precisamos pagar as contas, ou então vivemos só para pagar as contas e esquecemos da fé. O ponto fraco dele era, de fato, amar os seus bens. Porque em momento algum Jesus refutou a riqueza que ele tinha. O problema não está na riqueza, o problema está na riqueza nos possuir, nos identificar, nos conduzir, ditar as normas da nossa vida. Jesus, em momento nenhum, vai falar que o problema está no dinheiro, o problema está no que o dinheiro pode fazer. E quanto de nós estamos sendo consumidos por esse movimento que está cada dia mais envolvendo a sociedade, onde a gente está gastando todo o nosso tempo e muitas vezes a gente não usufrui nem do que temos. O materialismo prende as pessoas na terra. E é um agente do mal. O Senhor Jesus chega até a dizer que o materialismo é uma personalidade espiritual. Vai dizer que o materialismo é mamon. É uma entidade espiritual que age, e o pior é que essa identidade está agindo em muitos círculos evangélicos com a roupagem diferente. Uma roupagem distorcida da palavra de Deus. Uma roupagem enganadora. Promessas vazias, terrenas. Materialismo é o problema também da igreja. E alguém pode até dizer assim, mas eu não sou materialista. Eu vou te responder dizendo o seguinte: avalie quanto tempo você faz para as obras de Deus e quanto você faz para as obras para você ter coisas. Quanto tempo você tem gastando para adquirir coisas? Há uma solução bíblica para a gente combater o materialismo. E eu quero deixar essa dica aqui. Primeira coisa é que materialismo a gente vence com generosidade. Porque estamos em uma sociedade onde o mais importante é você ter. Quando você entra na contramão, você destrói a influência do materialismo na sua vida quando você mais dá. Tanto que nós estamos em uma sociedade onde as pessoas são mais valorizadas quando recebem. E menos valorizadas as pessoas que dão. Nós damos mais ênfase quando recebemos o presente do que quando damos um presente a alguém. Fomos habituados, ensinados, moldados a receber. Porque o dar é desprender. E o materialista, ele tem uma principal característica que é a avareza. A avareza é ter e ter mais. A avareza é ter e ter mais do outro. A avareza é ter e ter mais sem necessidade. Fala alguma coisa para a gente do nosso vestuário, do carro que temos, das coisas que adquirimos, do celular que temos, que estamos sempre querendo ter um mais avançado. Mas para que serve o celular? Hoje a gente pode dizer que é muitas funções, né? Mas inicialmente era para falar e ouvir. Quantos de nós estamos endividados por conta de um celular? Que está fora do nosso orçamento, que compramos sem necessidade, porque o olho viu que aquela tecnologia é melhor. Eu sei que tem gente que está endividado aqui. Não precisa levantar sua mão não, para você não ficar envergonhado. Mas eu sei que tem gente que está endividado aqui. E você está preso a Mamon. Ele que é o Deus da dívida. É duro, irmãos. É. Quer alguma coisa mole, vá para a igreja materialista. Vá para a igreja que diz que você vai receber tudo. Não existe no reino de Deus receber tudo sem preço.
Eu fico com medo dessas igrejas que dá tudo maravilhoso, tudo é grandioso, tudo é formoso. E qual é o preço disso? Qual é o preço disso? O evangelho de Cristo é muito difícil. Seja generoso. A generosidade vai matar o materialismo dentro de você. A segunda dica que eu dou é que seja simples. Irmãos, como tem sido difícil viver com simplicidade. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 11, dizendo que muitos deixaram a simplicidade porque foram enganados por Eva. Qual foi o engano de Eva? No dia que a gente comer, Adão, a gente vai ser igual a Deus. Ó, deixa a vida com simplicidade. Simplicidade é a forma de vida que nós precisamos viver nesta terra. A gente está gastando muito tempo para comprar um sofá, uma televisão desnecessariamente. Estamos nos endividando e tendo que trabalhar dobrado por algo que a gente não precisa. Vamos viver com mais simplicidade, irmãos. Nós estamos sendo afetados por essa sociedade que está nos lançando para comprar, 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 comprar. Não sei se você já foi a alguma loja para comprar, você vai para comprar uma camisa. O vendedor diz assim, mas tem calça aqui para você, tem aqui sapato também. Aí, se não for alguém equilibrado, vai dizer, cadê? Qual é a calça? É promoção. Aí botou promoção. Você foi comprar uma camisa. E aí ele consome. Aí você foi comprar uma camisa, saiu com a camisa, calça e sapato. Estava dentro do orçamento? Não. Mas tem cartão. Tem cartão. Não é? Eu sempre digo para o pessoal, tem cartão, mas cartão paga. Tem cartão, mas cartão paga. Cartão te dá uma falsa impressão, porque mamão tem essa característica. Ser enganador. O cartão te dá dinheiro. O cartão não te dá dinheiro. O cartão te dá poder de compra. E poder que muitas vezes você não tem. Viva com simplicidade. Se você só pode ter um sapato, limpa ele, cuida dele e vai vestir com o seu sapato. Não vai comprar 2. Não vai comprar 3. Não vai comprar o que você não pode. Viva com simplicidade. Primeiro é o quê? Seja generoso. Segundo, viva com simplicidade. O terceiro, esteja com contentamento. Contentamento é a satisfação de você poder ter, ter o bastante o necessário. Parece que tem gente que está sempre na queixa. Ah, mas tem que comprar isso, comprar. Ah, porque isso. Porque esse sofá eu comprei de 2 lugares, mas eu preciso de um 3. Mas só tem 2 pessoas na casa. E vou comprar. Não, vou comprar, mas não está novo esse de 2 lugares? Tá, mas eu quero comprar de 3. Até porque eu vi isso na casa do irmão Amaral. Contentamento não quer dizer paralisia e comodismo. Também eu estou com esse carro aqui, caindo nos pedaços, eu estou feliz, Jesus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que cada conquista que você tenha, você pare e diga, Senhor, obrigado. Essa casa que eu tenho, muito obrigado. Se o Senhor quiser algum dia me dar uma outra, ótimo. Mas essa está muito no meu agrado. E eu vou cuidar dela. Eu vou preservar. A sociedade nos leva sempre ao inconformismo. Não. Você mora no Cabula, que nada, sua condição hoje, você pode morar ali no Garcia, na Graça, na Vitória. Eu não vou dizer na Barra, que quase ninguém mais quer morar na Barra. Mas quem sabe do lado do ex-governador Rui Costa, na Vitória, hein?
uma daquelas mansões? Você pode. Você é filha e filho do Deus Altíssimo. O problema é que você não tem fé. Ah, mas a minha casa é quitada, reformada, cheiro da minha casa. Eu estou feliz na minha casa. E dou glória a Deus por ela. Foi Deus que me deu. E, embora que eu precisava de um terceiro quarto, mas Deus seja louvado se algum dia Ele queira me dar. Mas eu não vou ficar obstinado, não. Eu preciso ter uma varanda na minha casa. Ainda mais que eu vi que na casa do pastor Oswaldino tem uma varanda bonita, cheia de planta. Eu preciso ter. Mas botar essa varanda de mais 1 metro e pouco vai ter mais trabalho. É mais dinheiro. Irmãos, a coisa é tão doida que a gente ora ao Senhor dizendo, Senhor, eu quero uma casa de 100 metros quadrados. O Senhor nos dá, depois que a gente já adquiriu, já comprou a casa, está curtindo a casa. Sim, poxa, que casa grande. Mas o que é que você quer? Ó, você pediu. Agradeça a Deus. Quando a gente está com a casa pequena, que é a casa grande. Quando está com a casa grande, acha que é grande demais. Viva com simplicidade, com contentamento. O problema é que a gente não está conseguindo equilibrar isso aí. Ou vivemos de forma celestial, ou vivemos de forma mundana. Ou a gente vive o tempo todo, não tem tempo para nada. Nem para curtir o que a gente tem. Aí que está o problema. E a gente está gerando um outro problema, que é essa síndrome da ansiedade. Estamos sofrendo porque queremos ter e não podemos. Queremos trabalhar mais para ter e mais trabalho, mais problemas. Tem determinadas funções e atividades, gente, que se fôssemos de um país sério, a gente trabalharia menos e com mais valor de remuneração. Como, por exemplo, o policial militar. Deveria ser uma classe bem assalariada, porque trabalha sob estresse, pressão. Aí a pessoa achando que tem que ganhar mais, dá mais plantão. Mais plantão é mais exposição, mais ansiedade, mais pico de medo, uma série de coisas. Isso vai trazer problemas. E a gente está projetando uma sociedade cheia de problemas emocionais. Por quê? Porque a gente só vive para trabalhar. Só para diagnosticar a minha tese. Nesses últimos 15 dias, quem foi no cinema levanta a mão. Tá vendo? Graças a Deus, né? A gente nem para o cinema vai. Mas quem trabalhou todos os dias dessa semana, levanta a mão. 8 horas de trabalho, 10 horas, 12 horas, 14 horas. Hã? Estamos trabalhando muito. Eu não estou dizendo para os irmãos para fazer igual aquele grupo que estava lá em Tessalônica, vagabundo dentro de casa, não. Mas eu estou dizendo que a gente precisa viver com mais simplicidade, com contentamento. Larga tudo que tem e vem. Vem me seguir. Quem durante essa semana gastou 10 minutos diário em oração de joelho, levanta a mão. Quem durante essa semana, em algum momento do dia,
esteve ali desfrutando da presença do Senhor todos os dias dessa semana? Levanta a mão. Observe que a gente começa a trazer divisores de água, né? Nós vamos gerar a sociedade mais doente emocionalmente do mundo. Em todo o século, a nossa geração vai ser a mais doente na alma. Primeiro, porque tiraram o Deus do centro, que é isso que Esther vai ministrar sexta-feira. E segundo, porque estamos em um modo de correria tão grande, de pique tão grande, que a gente vai adoecer e não vai se atentar. Mas nós sabemos que o que vale é a vida eterna, não é isso? Todo mundo se importa com a vida eterna aqui? Então precisamos, a partir de hoje, mudar o modo de vida. Porque nessa pegada que a gente está indo aí, não sei se a gente vai ter, não. Olhando bem na perspectiva arminiana, de que a salvação é um cultivo, é um desenvolvimento, é um relacionamento. Irmãos, o encontro com Jesus deve produzir em nós a prioridade de viver com Ele. Esse é o último ponto dessa mensagem. O que Jesus fez para aquele jovem é apenas um teste de prioridade, de propósito, de objetivo. Eu sei que tem alguns irmãos aqui que querem casar, quer ter filho. Quem já casou quer ter filho, quer comprar um carrinho. Outros querem mudar a casa, querem fazer uma reforma. Alguém, inclusive, quer fazer até uma plástica. Tudo legítimo. Tudo legítimo. Mas não mude o seu estilo de vida em Cristo. Não permita que essas coisas que estão nos consumindo tome e roube as nossas prioridades. Vamos inculcar o entendimento de que realmente estamos nessa terra literalmente de passagem. Vamos ter o que é necessário. Vamos desacelerar um pouco mais. Porque essa forma que a gente está vivendo só vai trazer problemas para a gente. E um dos problemas que eu tenho visto nessa sociedade de hoje é a solidão. As pessoas têm toda a estrutura de vida, mas estão só. Porque não dá tempo de desenvolver. Relacionamento requer tempo. E a gente está nessa pegada, vai lá para cá, tal, como. É. E estamos perdendo o maior tempo no maior relacionamento que a gente deveria pensar, que é com Cristo. Esse modo de vida de vir para o culto não vai resolver. Ele também guardou todos os mandamentos. É preciso mais. É preciso realmente que Jesus seja o centro, e nós sabemos disso. A gente precisa desacelerar, a gente precisa ir na contramão dessa sociedade. Eu penso que o Espírito Santo de Deus precisa nos ajudar a gente ter esse equilíbrio. Eu não sei como ajudar os irmãos nesse aspecto. Estou dando algumas dicas aqui. De ser generoso, de viver com contentamento e com simplicidade, mas isso na prática é o Espírito Santo que vai te mostrar. É o Espírito Santo que vai te conduzir. Se você tiver sensibilidade de ouvi-lo. Porque a doce voz de Jesus entrou no coração daquele jovem. Larga tudo, vem e me segue. Essa doce voz que é encantadora, mas não conseguiu suplantar a voz do materialismo, da avareza,
da possessão. Aquele jovem era possuído pelo que tinha. E é por isso que não teve força suficiente para largar tudo para seguir a Jesus. É essa forma que Jesus nos chama. A minha oração nesse dia é que o Senhor te dê equilíbrio. De você realmente conquistar seus sonhos, de você realmente trabalhar, de comprar sua casa, querer ter seu filho ou filhas. Mas não perde, não vá perder a necessidade de desenvolver um relacionamento com Jesus. De poder dizer, Senhor, se for necessário, eu vou largar tudo para ter tempo com o Senhor. E a gente precisa ver isso como uma prioridade. Isso vai ser uma contramão daquilo que está sendo apresentado hoje pela sociedade. O que Jesus requer de nós é que, de fato, nós nos entreguemos a Ele em 100% do nosso tempo, da nossa vida, do nosso ser. Que o Espírito Santo de Deus me dê e te dê equilíbrio para você viver nessa terra, pagar a energia, pagar o condomínio, pagar suas contas, mas ficar ligado na eternidade. E construir valores, construir princípios, construir obras que vão te assegurar uma vida eterna. Que o Espírito Santo te dê esse equilíbrio. E que essa manhã também você seja livre da dívida. Que o Senhor possa te dar o que o Espírito Santo de Deus te dá. Entendimento para que você seja uma boa gestora. E administre seus recursos. E não apenas se livre das dívidas, mas também gaste os seus recursos com coisas que são construtivas. Porque quanto de nós gastamos também com coisa que não leva a lugar nenhum? E que a gente tenha uma necessidade de ter um encontro todos os dias com o Senhor, onde Ele possa nos ajudar a eliminar, a controlar, a extinguir esse Deus desse século que está conduzindo as pessoas. Só essa semana eu já ouvi 2 pessoas falarem que não lhes falta nada. Boa condição financeira, uma família equilibrada, mas no fundo, está faltando alguma coisa lá dentro. E é uma boa medida, irmãos, para a gente apresentar Cristo e dizer o que está faltando é Cristo. O que está faltando é Cristo. Nos ajuda, Senhor, a ter equilíbrio entre o que precisamos ter, consumir nessa terra, sem perder, nem ser afetado com essas coisas e perder a nossa intimidade com o Senhor. Sei que muitas vezes nós precisamos fazer um esforço e o equilíbrio está justamente nesse esforço de poder sim aumentar um pouco mais a carga horária, de poder realmente adquirir algumas coisas, mas logo que isso passe, a gente voltar, sem Deus, à normalidade de uma vida mais saudável, onde a gente precisa olhar mais para a gente. E o tempo passando. E a gente não vê que a gente está perdendo tempo. Senhor, nós não queremos mostrar que somos bons religiosos, que já temos um relacionamento com o Senhor, que já temos, inclusive, um momento ou outro com o Senhor durante o dia, relativamente achando que nós já temos o que é suficiente, quando, na verdade, não é. Há sempre uma sede maior de te buscar. Pai, eu sei que estamos vivendo em uma sociedade onde aquilo que temos, e creio que não só eu, mas alguns dos meus irmãos já passaram por essa situação de sermos discriminados, porque as pessoas olham para a gente, olham para o carro que a gente tem, de onde a gente mora, com olhar de desdém.
mas não vivemos nessa perspectiva. Porque quantos estão morando em lugares nobres, com carros importados, mas devendo a Deus e o mundo? Como diz o jargão. Senhor, nos ajuda a nos alegrar e celebrar com as nossas conquistas, que foram fruto de trabalho, de suor, de dedicação. Essa manhã também eu peço ao Senhor que o Senhor renove os nossos irmãos que já estão em áreas específicas do trabalho, onde são consumidos mesmo, mas precisam trabalhar para poder pagar suas contas e adquirir seus bens. Mas muitos estão sob estresse, estão cansados, estão sobrecarregados. Alguns de nossos irmãos têm jornada dupla ou até tripla mesmo de trabalho, Senhor, e a gente sabe que é penoso. E muitas vezes a conta ainda não chegou do físico, mas pode chegar a algum momento. Nos ajuda, Senhor, e dá força a esses irmãos, porque nesse momento eles estão precisando fazer isso, mas não vão viver assim, porque não é projeto do Senhor, que a gente só viva para trabalhar. Nos ajuda a valorizar, mantendo o que o Senhor nos dá. É cuidando do nosso carro, é cuidando da nossa casa, é cuidando da nossa roupa e do nosso corpo. Quantos de nós estamos num modo tão de correria que a gente não cuida do nosso corpo, que é o nosso maior bem, porque se cairmos doentes, não tem trabalho, não tem nada. Senhor, em nome de Jesus, essa manhã é uma manhã de libertação. Eu quero ministrar também sobre nossos irmãos que estão aqui com o coração avarento. Quer ter mais sem necessidade. Nos liberta nessa manhã disso, Senhor. Permita que a gente faça aquilo que está dentro do nosso orçamento, que está dentro das nossas condições, porque não é projeto do Senhor dívidas. O Senhor se importa também com essa área das nossas vidas, porque o Senhor quer ser sempre o cabeça e o Senhor de todas as coisas. E quando entramos no endividamento, o Senhor perde a liderança sobre nossas finanças e dá lugar a esse demônio maligno chamado mamão, que leva o endividado a mais profundidade de dívidas. Não sei o que é que o teu Espírito vai fazer para esses irmãos que estão nessa condição, mas a nossa oração é uma oração de ligação, porque eu creio que 2 ou 3 aqui estão concordando para que haja nessa manhã libertação desse aspecto, para que a gente seja livre. Também te pedimos, ó Pai, Senhor, por sonhos. Tem irmãos e irmãs que sonham com algumas coisas, materiais sim, estão trabalhando em prol disso, mas eu te peço que haja um milagre, Senhor, uma maneira extraordinária que esses irmãos e irmãs possam adquirir esses sonhos e lembrar que esses sonhos não são maiores do que o Senhor. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor, nesta manhã, mais uma vez, nos lembra que o Senhor não quer ceder o teu trono de nossas vidas para nada, nem para ninguém. Queremos te entronizar dia a dia. Olhar para as coisas que temos e que somos e dizer, nada disso é mais importante do que o bem maior, que é Jesus em mim. Que a graça seja abundante do Senhor sobre nós, nos esvaziando de nós mesmos, para que possamos viver a vida no Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a andar nessa jornada da vida equilibradamente, fazendo aquilo que precisa ser feito, mas também priorizando a vida com o Senhor. Imuniza nossos ouvidos para o que ouvimos. Senhor, se for necessário, cega nossos olhos para que a gente não veja o que não é necessário. E move nossos corações para o que é
propósito do Senhor dentro de nós. Porque queremos viver, meu Pai, queremos viver na esperança da vida eterna. De maneira que a vinda do Senhor, que está iminente, seja latente diante dos nossos olhos. Que não sejamos contaminados nem seduzidos pela uma sociedade que preza pelo aqui e agora. Mas que a gente olhe para o Cristo Redentor, que virá em glória. Te pedimos isso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.